Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. No vídeo de hoje eu quero trazer a você um esboço de pregação com o seguinte tema: Cuidado com o caminho de Caim. O texto base se encontra em Judas, capítulo 1, versículo 11, onde diz assim: Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Esse texto o Senhor tem colocado alguns dias em meu coração, algumas coisas, e eu quero compartilhar com vocês esse esboço de pregação, porque eu vejo que ele é muito importante, esse tema, e ele precisa ser tratado nesses últimos dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Nós precisamos saber qual é o caminho de Caim, para então nós podermos tomar cuidado com ele. Então, em primeiro lugar, o caminho de Caim é o caminho de apostasia. Em Gênesis capítulo 4, versículo 3, nós vemos que Caim e Abel, ele aparece apresentando a Deus a sua oferta. Caim é o primeiro filho de Adão e Eva. Quando ele olha para os seus pais, ele vê o fruto do criar das mãos de Deus. Porém, ele não se atenta e ele se esquece de tudo aquilo que ele estava vivendo e do privilégio que ele teve. Caim, mesmo sabendo toda a história de seus pais, ele apresenta essa oferta a Deus. Mas quando ele apresenta a sua oferta a Deus, em Gênesis capítulo 4, versículo 5, nós vamos ver que Deus não se atenta para a oferta de Caim. E no momento que Deus não se atenta para essa oferta, Caim ele revela o seu caráter. Então o caminho de Caim, primeiramente, é um caminho de apostasia. De alguém que se apresentava a Deus, mas que não sabe lidar com aquilo que Deus rejeita em sua vida. Quando Deus rejeita Caim a sua oferta, ele então revela o seu caráter. E lá em 1 João, capítulo 3, versículo 12, nós descobrimos que Caim era do maligno, por isso que ele foi rejeitado. O caminho de Caim é um caminho de alguém que um dia tem experiências com Deus, mas ao passar do tempo ele se esquece dos privilégios que ele tem, e por se esquecer de quem ele era em Deus, ele acaba entrando por um caminho que Deus não preparou para ele. Caim é o tipo de pessoa que começa a se relacionar com Deus, mas no meio do caminho se corrompe e entrega sua vida totalmente ao maligno. São pessoas que um dia foram fiéis, que um dia tiveram experiências com Deus, mas ao passar do tempo se entrega aos prazeres da vida, se entrega às coisas que o inimigo coloca diante dos seus olhos. Então, em primeiro lugar, o caminho de Caim é um caminho de apostasia. Em segundo lugar, o caminho de Caim, ele é um caminho de violência. Por que um caminho de violência? Em Gênesis 4, versículo 8, ele está inconformado com a sua rejeição diante de Deus. Ele não se conforma que aquilo que ele fez não era bom, não era reto aos olhos do Senhor. São pessoas que elas tentam chegar a Deus por meios errados e não se conformam que a maneira que elas estão vivendo Deus reprova, que a maneira que elas estão se posicionando é mal aos olhos de Deus. Por outro lado, quando Caim ele não sabe lidar com a rejeição, ele começa então a entrar por um caminho de inveja do seu irmão. Ele olha para si mesmo e enxerga a rejeição. Ele olha para Abel, seu irmão, e ele vê com que o seu irmão é aceito. Caim é o tipo de pessoa que não sabe lidar com a aceitação do seu irmão. São o tipo de pessoa que não sabe lidar com aqueles que recebem bênção ao seu lado, com aqueles que têm intimidade com Deus ao seu lado. Olha o que em 1 João 3,12 diz: Caim, ele foi rejeitado por Deus e matou o seu irmão, porque as suas obras eram más, enquanto as do seu irmão eram justas. São pessoas que ficam inconformadas, porque fazem o que é bom aos olhos de Deus. E por isso, Caim ele entra por um caminho de violência. Ele assassina o seu irmão sem se importar com as consequências. Caim é o tipo de pessoa que não se preocupa com a dor causada em sua família. Caim não está preocupado se o seu pai ou sua mãe iria sofrer com aquela perda. Tudo o que ele queria era não ver o seu irmão mais vivo. Ele não soube lidar com a aceitação do seu irmão. Em Gênesis 4:25, a palavra de Deus vai dizer que Eva tem um novo filho. E esse novo filho o consola. O caminho de Caim, primeiramente, é um caminho de apostasia. E esta apostasia o leva para um caminho de violência. Terceiro lugar, o caminho de Caim são caminhos que nos levam a tomar escolhas
longe do propósito de Deus. Em Gênesis 4,16, Caim sai de diante da face do Senhor. Ele é reprovado por Deus, ele mata o seu irmão, ele finge diante de Deus que nada acontece, então o juízo de Deus o alcança e Deus o expulsa diante da sua face. São pessoas que, a primeira oportunidade, ao invés de buscar arrependimento, elas querem se afastar de Deus de uma vez. E quando Caim ele se afasta de Deus, ele sai de diante da face de Deus, ele encontra sua esposa em Gênesis 4,17. Ele conhece a sua esposa, ele tem o seu primeiro filho. São pessoas que desejam viver fora da presença de Deus, que não se importam com os seus caminhos, que não se importam com as suas escolhas. Tudo o que eles não desejam mais é estar diante da presença do Senhor. Nós não podemos esquecer de 1 João 3,12, que vai dizer que Caim ele era do maligno. São pessoas que, por causa da sua natureza, elas não desejam comunhão com Deus, elas não desejam se relacionar com seus pais, porque quando elas saem da presença de Deus, eles saem também da presença de Adão e de Eva. Ele perde todos os laços familiares, ele perde toda a comunhão com Deus e ele então começa a tomar escolhas longe do propósito de Deus. Ele começa a caminhar longe daquilo que Deus um dia sonhou e planejou para ele. Mas quando nós conhecemos o caminho de Abel, nós também podemos rejeitá-lo e conhecer o caminho que Deus tem preparado para nós. Qual é o caminho que Deus tem para nós? Em primeiro lugar, é o caminho da vida. Atos capítulo 2, versículo 28, Mateus capítulo 7, versículo 14. Deus ele nos prepara um caminho de vida. Enquanto o diabo e aqueles que são seus estão no mundo para matar, roubar e destruir, Jesus ele apresenta para nós um caminho de vida. Ele nos fez conhecer o caminho de vida através da pessoa de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o caminho que Deus tem para nós é um caminho de paz. Todos os caminhos que Deus tem para nós é um caminho de paz, é um caminho de delícias, é um caminho na qual nós iremos verdadeiramente ser felizes. E em terceiro lugar, o caminho que Deus tem para nós é um caminho eterno. Salmo 139, versículo 24. O caminho que Deus tem para nós não é um caminho que vai acabar neste mundo. Quando nós permanecemos fiéis a Jesus Cristo no caminho e na porta estreita, então nós iremos entrar pelo caminho eterno. Nós iremos ouvir da boca do Senhor Jesus no dia do juízo: vinde benditos do meu Pai, entra para o gozo que o Pai preparou para vós desde a fundação do mundo. Então o caminho que Deus tem para nós é um caminho de vida, é um caminho de alegria, é um caminho de prosperidade neste mundo, é um caminho de cuidado. Aqui nós precisamos nos lembrar: o que faz a diferença entre o Filho de Deus e o filho do diabo? É o amor. Em todos os caminhos de Caim, nós não vemos o amor sendo revelado. Quem ama, ele não se apostata. Quem ama, não vive uma vida de violência. Quem ama, não vive longe dos propósitos de Deus. Por outro lado, aquele que ama procura o caminho da vida, ele procura o caminho da paz, ele procura o caminho eterno, porque o próprio Senhor Jesus vai nos ensinar que nisto conhecereis que vós sois os meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Então o caminho que Caim ele traça não é um exemplo para nós, mas é o caminho do mundo. Então se hoje você tem a oportunidade de ouvir esse esboço de pregação e de levá-lo àquelas pessoas que irão te ouvir, trate a respeito do amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor à família, o amor aos irmãos. Se Deus tem te abençoado através desse esboço de pregação, através dos vídeos deste canal, se inscreva. Nós temos novos vídeos todas as segundas, quartas e sábados. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo.